Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula de métodos matemáticos e na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre interpolação. Nosso objetivo aqui é adaptar o método dos mínimos quadrados recursivo para o problema de interpolação, certo? Em algumas aulas anteriores aí nós fizemos uma adaptação para o método dos mínimos quadrados usando o problema da pressão e do volume, né? E nós fizemos um sistema linear para poder resolver, encontrar os coeficientes dessas equações. Agora nós vamos adaptar o problema de mínimos quadrados para que a gente consiga resolver o problema de interpolação, ou seja, vamos encontrar o polinômio interpolador e usar como exemplo lá aquele sistema da aula passada, ok? Então, o que basicamente nós vamos fazer é receber um dado via Wi-Fi, porque já tínhamos feito dessa maneira, né? O servidor, criamos uma conexão com o servidor cliente via conexão de rede, pode ser rede cabeada, Wi-Fi, enfim, mas especificamente para os projetos das minhas aulas estou utilizando isso para uma conexão Wi-Fi. E aí nós enviamos os dados do servidor para o cliente e recebemos os dados que vêm do servidor e nós vamos basicamente processar, né, esses dados e conseguir encontrar os coeficientes do polinômio interpolador. Para que a gente consiga fazer isso, primeiramente vamos definir quem é x e quem é y dos meus dados, né, como a gente fez na aula passada. Precisamos receber os dados de x e y para montar o nosso polinômio interpolador. Então, double x igual a dados 1,1, y igual a dados 1,2. Okay? Então, na sequência, nós já sabemos quem é x e y, vamos fazer equivalente ao que a gente fez lá na aula passada. Precisamos, para o método dos mínimos quadrados, também criar A e B, né? Então, linhalg matrix double, vou criar o vetor, né, AN vai ser igual a 1, o grau do polinômio mais 1. Então, se o grau é 1, ele vai ter 2 coeficientes, se o grau é 2, vai ter 3 coeficientes e assim sucessivamente. E B vai ter tamanho de 1,1. Okay? Então, agora nós vamos montar de forma bem parecida com o que a gente fez na aula passada, só que a gente não vai montar em cima da matriz, a gente vai montar em cima de um vetor, né? Uma linha da matriz A e uma linha do vetor B. Então, for unsigned igual a 0 e menor ou igual ao grau do polinômio mais i. E agora a gente sabe que a n, vamos montar a n, 1, e mais 1, porque começa de 0 e o índice no vetor A começa com 1, é igual a POW, que é a potenciação x, i. Ok. Montamos a matriz A, agora só falta montar o vetor B, 1,1, uma linha e uma coluna, igual a y. Ok. Então, o que está faltando aqui é só a gente definir quem é a variável grau do polinômio. Por quê? Porque para a gente usar aqui, o grau do polinômio precisa ser setado aqui, né? Então, eu vou abrir aqui main window.h e vou definir esse grau do polinômio como uma variável unsigned. Para que ele fique de certa forma global a classe. E agora eu vou setar o grau de polinômio como sendo 2, por exemplo. Então tem outras maneiras que eu poderia fazer isso, mas por enquanto, como eu vou fazer um polinômio de grau 2, a gente vai conseguir fazer dessa forma. Eu esqueci de colocar aqui o grau de polinômio
onde era importante, né? Aqui para criar a matriz P e o vetor X. Sem isso ele não vai criar a matriz P e o vetor X dos tamanhos corretos. Grau do polinômio mais 1. Grau do polinômio mais 1. Que é o tamanho final que deveríamos colocar aqui. Menos 1 em 15. Segundo dado aqui vai ser 0,8 e o terceiro dado seria 3 menos 1. E aí nós encontramos os coeficientes que seria 8, menos 6 e 1. Então é isso que nós temos para a aula de hoje. Se você gostou, clica aí em gostei. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e até a próxima aula.